estamos aqui agora para trabalharmos com sistemas de inequações, tá certo? Vamos ver a diferença, vamos analisar a diferença, porque muita gente se atrapalha na hora de resolver um sistema de inequações, porque acaba fazendo regra de sinais e não é bem assim. O modo de resolução é parecido com os da inequação quociente e inequação produto que nós vimos anteriormente, mas ele é diferente em alguns detalhes. E é aí que as pessoas acabam se atrapalhando. Então vamos prestar bastante atenção para não nos atrapalharmos também. Olha ali, ó, o conjunto solução de valores de x que satisfaz o sistema, ó, abriu parênteses, o sisteminha, né, característica de um sisteminha, x ao quadrado menos 2x maior ou igual a zero, e a outra inequação, menos x ao quadrado mais 2x mais 3 maior do que zero, aí tem as alternativas. A entre 0 e 2, x maior do que 0 e menor do que 2, B entre menos 1 e 0, menor ou igual a 0, ou 2 menor ou igual a x, que é menor do que 3, x menor do que menos 1 ou x menor do que 3, vazio, ou qualquer que seja o x. Tá? Vamos pensar. Qual é a característica de um sistema? Quando a gente está resolvendo um sistema de equações. Quando a gente resolve um sistema, eu quero encontrar os valores de x e de y que verifiquem as duas equações ao mesmo tempo. Lembra disso? Então, quando eu encontro um par ordenado que verifique as duas equações ao mesmo tempo. Tá certo? Isso é a resolução de um sistema de equações. Só que aqui é um sistema de inequações. Quando eu tenho uma equação, eu tenho uma variável. Eu tenho duas variáveis, eu acho um valor. Quando eu tenho uma inequação, em vez de achar um único valor, eu vou achar um intervalo. Então, repara que aqui, em vez de uma equação, em vez de um sinal de igualdade, eu tenho um sinal de desigualdade. Qual é a resposta dessa inequação? Vai ser um intervalo. Qual é a resposta dessa outra inequação? Um outro intervalo. Qual vai ser a resposta do sistema? Quando eu resolvo um sistema, eu tenho que resolver as duas ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou ter que descobrir os intervalos que resolvem as duas inequações ao mesmo tempo. Que servem para resolver a primeira inequação e servem para resolver a segunda. O que a gente faz? Como é que eu descubro isso? Resolve as duas ao mesmo tempo. O que é isso? Uma intersecção. Eu vou ter que descobrir a intersecção dessas duas soluções. Porque na intersecção estão os números que resolvem as duas ao mesmo tempo. Tá ligado? Então, olha aqui, ó. O que vai acontecer? Ó, repara a diferença, ó. Uma inequação não depende da outra. Lá nos exercícios anteriores eu tinha um sinal de desigualdade só. Era uma coisa só, era um sinal só para resolver. Era uma inequação. Aqui eu tenho duas. Então por isso que se chama sistema de inequações. O que vai acontecer? Tu vai chamar uma inequação de 1. Eu vou chamar uma inequação de 1. Opa! Tira da borracha que fica mais fácil. Ó, eu vou chamar uma inequação de 1. A minha inequação 1 é essa aqui, ó. X ao quadrado menos 2x maior ou igual a zero. Essa é a minha primeira inequação. E a segunda, ó, inequação, vai ter essa cara. Menos x ao quadrado mais 2x mais 3 é maior do que zero. Gurizada, e agora o que a gente vai ter que fazer? Resolver elas separadamente. Eu vou resolver a primeira. Como é que eu resolvo isso? Tem como resolver direto uma inequação do segundo grau? Não. Vai ter que igualar a zero, fazer gráfico, tudo que a gente fez naquela outra. Por isso que eu falei que as inequações, a resolução é muito parecida. Né? Olha aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? É uma inequação de segundo grau, não tem como resolver direto. O que tu vai fazer aqui? Botar o x em evidência? Não adianta. Tem que ter o gráfico. Então, olha aqui, ó, o que eu faço? Chamo uma função de f
e igual a zero. Ó. Eu vou chamar a minha função de f de x, é esta aqui, ó, x ao quadrado menos 2x. Vou igualar a zero. Ó. X ao quadrado menos 2x igual a zero. Coloquei o x em evidência. X ao quadrado dividido por x fica x. 2x dividido por x fica 2. Tudo isso igual a zero. Como a gente conversou anteriormente, ó, quando que o produto entre dois números vai ser zero? Quando um deles for zero. X igual a zero ou x menos 2 igual a zero. X igual a 2. O que eu sei sobre essa minha função f? A gente acabou fazendo aqui, eu não comentei contigo. Isso é uma função de segundo grau, parábola voltada para cima, e ela, como não tem o c, ela corta o eixo y no zero. Então, olha aqui, ó, e as raízes são 0 e 2, ela corta no 0 e no 2. Então, ó, quando ela não tem c, obrigatoriamente, se ela corta o eixo y no 2, ela acaba cortando o eixo y no 0, ela acaba cortando o eixo x no 0 também. Então, olha aqui, ó, as raízes são 0 e 2. E a minha parábola, ó, como A é positivo, a parábola é voltada para cima. Eu nem vou me preocupar, tá? Eu nem vou me preocupar em ver o y do vértice aqui, isso aqui não importa, tá? Eu só quero descobrir os sinais. Então eu sei que o vértice, se as raízes são 0 e 2, o x do vértice está no ponto médio, ele está no 1. Eu até poderia calcular o y do vértice aqui, fácil, pegava o 1 substituindo a função, mas esse não é o nosso caso. Então aqui eu tenho a minha função que eu chamei de f de x. Ó. F de x. E aqui a gente já está careca de saber, né? Ó, a minha função é a parte aqui, ó, cortou o eixo x no zero. Antes eu dividi o meu eixo x em 3 partes. Uma parte que eu estou marcando no azul, uma parte que eu estou marcando no verde e uma parte que eu estou marcando no roxo. Repara que nessa parte azul, a tua parábola está para cima. Ó. Se ela está para cima é porque ela é positiva. Entre o 0 e o 2, ela está para baixo. Se ela está para baixo, ó, a tua parábola está para baixo. Se ela está para baixo, é porque ela é negativa. E depois do 2, ó, ela é positiva. Ela é positiva, ela está para cima. Gente, aqui já... Ó, eu tinha uma inequação, já vou resolver ela. O que eu quero? Eu quero que seja maior ou igual a zero. Olha aqui, ó. Aqui já resolve a primeira inequação. Eu quero que seja maior ou igual a zero. O que é ser maior ou igual a zero? É ser positivo. Opa! Então o que me interessa nessa primeira função é a parte azul e a parte roxa. Porque eu quero a parte maior ou igual a zero. E os iguais a zero servem, ó. Não tem traço de divisão, eu não tenho fração. Isso aqui pode dar zero? Pode, sem problema nenhum. Então, eu poderia escrever, eu já poderia guardar aqui, ó, qual é a solução da primeira inequação. Ó. A solução da primeira inequação, eu já vou desenhar o meu intervalo aqui. Ó. É de menos infinito a zero. Zero pode dar zero? Pode. E depois de 2 a mais infinito. Por que essa é a minha solução? Porque esses intervalos é que geram valores positivos e resolvem a primeira inequação. Tá certo? Agora, o que eu preciso? Já guardei a primeira solução. Viu como é diferente? Lá a gente fazia o gráfico para depois fazer uma regra de sinais. Aqui, no momento que eu cheguei à primeira solução, eu já me deixei guardado ali. Esses intervalos resolvem a primeira inequação. Agora eu vou partir para a segunda. Olha a segunda inequação. Eu vou chamar aqui de uma função g. Ó. Vou chamar isso aqui de uma função g, uma g de x. E vou dizer assim, ó, a minha g de x tem essa cara. Menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Que parábola é essa? Uma parábola voltada para baixo
que corta o eixo y no 3, já que o c é 3. Vou igualar a zero, ó. Menos x ao quadrado mais 2x mais 3, igualei a zero. E eu quero descobrir quem? Quem resulta valores maiores que zero. Então, ó, vou ter que fazer Bhaskara. Eu vou fazer Bhaskara um pouco rápido aqui, tá? Então vai ficar menos o valor de b, que é 2, mais ou menos raiz quadrada, até para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ó. É 2 ao quadrado, que vai dar 4. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, dá mais 4. Vezes 3 dá 12. Sobre 2 vezes o a menos 2. Repara que não precisa multiplicar por menos 1, só botar o menos 2 aqui embaixo. Isso aqui vai ficar x igual a menos 2, mais ou menos raiz de 16 sobre menos 2. Aqui tu vai tirar duas soluções, ó. Um x', que vai dar menos 2, mais 4 sobre menos 2. 4 menos 2 vai dar 2, sobre menos 2 dá menos 1. E depois o x duas linhas vai dar menos 2 menos 4 sobre menos 2. Vai dar menos 2 com menos 4 dá menos 6. Menos 6 divididos por menos 2 vai dar 3 positivo. Ou seja, a tua parábola corta no menos 1. Ó, corta o eixo x no menos 1. Vou marcar aqui o menos 1. Corta no 3. É uma parábola voltada para baixo. E ela corta o eixo y. Ela corta o eixo y no 3, né? Que é o termo independente aqui. Ela corta o eixo y no 3. Isso eu já sei. E eu sei que o zero, a raiz vai ser o 1, né? Porque é o ponto médio. Ó. Tem 2 de distância para cá. Para uma raiz vai ter 2 de distância para outra. Eu sei que o zero da função vai estar... o vértice da função está em cima do 1. Então eu vou marcar aqui assim. Ó. Vou marcar um ponto qualquer, porque o y do vértice não me interessa. Na realidade, nem o x do vértice... nem o x do vértice interessa. Né? Para estudar sinal não vem ao caso. Mas tudo bem. Ó, isso aqui é o ponto 3. Ó. Que é o ponto 3. Ela corta no menos 1, no 3, e ela é uma parábola voltada para baixo. O que eu quero te chamar a atenção? Eu quero te chamar a atenção que a minha parábola ela também dividiu o eixo x em 3 partes. Ó, ela vai dividir o teu eixo x antes do menos 1, depois, ó, entre o menos 1 e o 3, e após o 3 também. Ó. Ela dividiu o eixo x em 3 partes. O que eu quero te chamar a atenção? Eu quero te chamar a atenção para o seguinte, ó. Antes do menos 1, a tua parábola, para tu encontrares a parábola, tu tem que ir para baixo. Se tu tem que ir para baixo, é porque a parábola é negativa. Nesse intervalo do menos 1 a menos infinito, ela é negativa. Entre o menos 1 e o 3, ó, qualquer ponto que tu pare aqui, a tua parábola está para cima. Ó, a tua parábola está para cima. Se ela está para cima é porque ela é positiva. E depois do 3, a tua parábola está para baixo. A tua parábola está para baixo. Se ela está para baixo é porque ela é negativa. O que eu quero? Entendemos os negativos, os positivos? Ó, nada de novo, né? A gente já viu isso no estudo do sinal. Só que agora, olha aqui, ó, o que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar o seguinte, olha aqui, ó, a minha inequação, eu quero os valores que são maiores que zero. O que é ser maior do que zero? É ser positivo. Então, ser positivo, eu só me interesso pelo intervalo que vai de menos 1 a 3. A parte negativa não interessa. Por quê? Porque ela não resolve a tua inequação. Então, a minha segunda solução, a solução 2, o que acontece com a solução 2? Ela vai de menos 1 a 3.
Se eu marquei o 0 aqui, eu vou marcar o menos 1 antes, né? Só que eu ainda vou tomar cuidado com uma coisa, ó. Tem sinal de igual? Não. Então os intervalos, eles têm que ser o quê? Abertos. Não pode dar 0. Quem é que resulta o 0 nessa função? Menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Quais valores que eu tenho que substituir no x para dar 0? O menos 1 e o 3. Tá? Então aqui, ó, estes caras não me servem, porque senão vão zerar a minha inequação, a minha função e não servem. Então aqui, ó, eu vou marcar o menos 1 aberto e vou marcar o 3 aberto também. Ó. Eu vou dar só uma subidinha aqui no gráfico, que é para poder mostrar para vocês. Ó. Eu só colei, gente, o que estava ali. Ó. O que eu tava percebendo. Deixa eu só abrir um pouquinho mais de espaço aqui, que senão pode ser que dê problema. Ó, eu tinha a solução da primeira. Agora, qual vai ser a solução do meu sistema? Vai ser o intervalo que verifica as duas ao mesmo tempo. Então, para verificar a segunda, tem que ser maior do que menos 1 e menor do que 3. Ó, eu tenho que passar do 2, né? Se eu estou indo no 3. E agora o que eu faço? Faço uma reta auxiliar para fazer a intersecção. Ou seja, o que te interessa são os intervalos que verificam as duas ao mesmo tempo. Então é isso que me interessa. Olha aqui, ó, é os intervalos que verificam as duas. Eu vou deixar as alternativas ali, ó. Tá? Então olha aqui, ó, o que eu faço? Intersecção das soluções. Olha aqui, ó, vou marcar menos 1 aqui embaixo. Viu como é importante toda a matéria de matemática? Estamos nós aqui resolvendo uma inequação onde eu preciso fazer intersecção de soluções de intervalos, né? Intersecção de intervalos. Então não adianta, gente. Matemática, ela vai te cobrando os assuntos um dentro do outro. Ó, o que acontece aqui? Eu quero os intervalos que elas se repetem. Onde é que elas se repetem? Ó, antes do menos 1, não repetiu. Entre o menos 1 e o 0, repetiu. Opa, esse intervalo me interessa. Entre o 0 e o 2, tem alguma coisa repetida? Não. Entre o 2 e o 3, repetiu? Repetiu. Depois do 3, repetiu? Não, não repetiu. Repara que eu tenho que me preocupar agora com os meus intervalos, se eles são abertos ou fechados. Repara que o 0 ele é fechado aqui em cima e fechado aqui embaixo, né? Porque ele está entre menos 1 e 3, o 0 está ali. Então, o meu intervalinho no 0 vai ser fechado. Ó, no menos 1, o menos 1 não faz parte do segundo, então ele vai ter que ser aberto aqui no menos 1. O 2, ó, o 2 faz parte do primeiro, faz parte do segundo, opa, intervalo fechado. E o 3, ó, o 3 o intervalo é aberto. Por quê? Porque o 3 não faz parte aqui do segundo intervalo, assim como o menos 1 também não faz parte. Então, ó, a minha solução é de menos 1 até 0, né? E de 2, menor ou igual a 2, maior ou igual a 2 e menor do que 3. Repara que a resposta correta, né? Ó, entre 0 e 2, não. Ó, entre menos 1 e 0, com 0 fechado, né? Ó, menos 1 menor do que x, menor ou igual a 0, ou 2 menor ou igual a x, menor do que 3. Esta é a letra B. Esta seria a minha resposta correta para minha questão. Tá certo, gente? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Para a diferença, porque muitos alunos eles se atrapalham. Quando que eu resolvo uma inequação por regra de sinais e quando eu resolvo uma inequação por, aqui a gente chama de intersecção de soluções. A gente vai resolver como intersecção de soluções quando eu tiver um sistema. Ou seja, uma inequação vai estar separada da outra, uma não depende da outra. Eu quero encontrar os intervalos que resolvam as duas inequações ao mesmo tempo. Tá? Um modo prático de ver isso, né, eu sempre chamo a atenção dos alunos assim, ó, sempre que tu tiver um sinal de desigualdade, tu vai fazer regra de sinais. Mais de um sinal de desigualdade,
intersecção de soluções. Então, por exemplo, aqui vou te chamar a atenção, quantos sinais de desigualdade eu tenho? Eu tenho 2 sinais de desigualdade. Então, eu vou fazer a intersecção de soluções, porque eu quero resolver os intervalos que resolvam encontrar os intervalos que resolvam as 2 inequações ao mesmo tempo. Tá certo, gente? Então, um grande abraço e até a próxima.